E aí, terceira série, tudo tranquilo, tudo bem? Meninos, hoje na aula de filosofia desta semana falaremos sobre inatismo e empirismo. É a transição do pensamento de René Descartes para nós introduzirmos o pensamento de John Locke, tá certo? A respeito da teoria do conhecimento. Vamos lá? Vem comigo. O que seria inatismo e quais são quem defende o inatismo, o pensamento do inatismo, o que seria empirismo e quais são os filósofos que defendem o pensamento empírico em relação ao conhecimento. Vamos por parte. Com relação ao inatismo, para os inatistas, todo ser humano nasce com certas ideias e princípios racionais já determinados, inalteráveis, verdadeiros. De acordo com os adeptos do inatismo vem da palavra inato, ou seja, aquilo que já vem com o indivíduo, já vem com o ser. Acredita-se de que determinados pensamentos, ideias, conceitos, princípios racionais, eles já vêm com o ser humano, já nascem com eles. Por isso a expressão inata. E um dos filósofos que defendiam o inatismo era justamente René Descartes. René Descartes ele acreditava que, no caso, existe um ser perfeito, e este ser perfeito é Deus, e o ser perfeito ele serve de modelo para o ser humano. Como o homem ele advém do ser perfeito, é razoável presumir que ele não possa ser considerado 100% imperfeito. Vou repetir. Como o homem ele vem do ser perfeito, que é Deus, é razoável presumir que ele não é 100% imperfeito. Que o ser humano ele tenha recebido alguma coisa dessa perfeição que é a deidade, que é a divindade. Algumas características dessa divindade, dessa deidade, elas estão impregnadas no ser humano. Estão impregnadas na natureza humana. Faz parte do indivíduo, faz parte do ser humano. Entenderam, meninos? Então, por isso, baseando-se justamente nesse conceito, nesta ideia de ser perfeito e o ser racional, que é o ser humano, é de Descartes que diz que vem a seguinte expressão: penso, logo existo, e trabalha com a ideia da dúvida, e se existe dúvida é porque existe uma racionalidade, e para que haja dúvida você já tem um certo conhecimento prévio. É que René Descartes ele trabalha com o conceito de inatismo. E ele vai trabalhar com o conceito de ideias. Vamos lá. E o que seria ideia? Na concepção de René Descartes, ideias que participam do espírito humano, ou seja, pensamentos e concepções que fazem parte do indivíduo, são ideias adventícias. Pode passar, Mariana. Aí nós temos as fictícias e temos as chamadas ideias inatas. Vamos começar pelas chamadas ideias adventícias. De acordo com a concepção de René Descartes, ideias adventícias são aquelas que se originam das nossas sensações, das nossas lembranças. São ideias que nos vêm por termos tido a experiência sensorial ou sensível das coisas a que se referem. Por exemplo, de uma ideia adventícia. A ideia que nós temos de pássaro. A ideia que nós temos de árvore. Quando você pensa na palavra árvore, o que é que vem na sua cabeça? Vem o cachorro? Não, não vem o cachorro. Quando você pensa na palavra árvore, a primeira coisa que vem na sua cabeça é aquele vegetal que tem galhos, que tem folhas, que geralmente é um vegetal grande, tá certo? Cuja copa protege, tem condições de poder proteger várias pessoas. Então, no caso, para que você possa ter esse tipo de ideia, foi porque você teve o contato com a experiência de uma árvore. Ou porque você ouviu alguém falando sobre a descrição de uma árvore, ou porque você viu esta árvore. A questão toda é que, de acordo com Descartes, o problema das ideias adventícias é porque elas podem suscitar, elas podem levar a coisas imaginárias e podem conduzir a pessoa para o erro. Porque não existe
Existem vários tipos de árvores. Não existe apenas um único tipo de árvore. Existem árvores grandes, existem árvores pequenas. Existem árvores que são largas, existem árvores que são estreitas. Existem árvores que mantêm suas folhas verdes ao longo de todas as estações do ano, e existem árvores que, no determinado período do ano, perdem as suas folhas. Estão prestando bem atenção? Mas, além dele falar das ideias adventícias, ele fala também a respeito das ideias fictícias. De acordo com Descartes, as ideias fictícias são aquelas que surgem na nossa imaginação e na capacidade de fantasiar. Seriam uniões de conceitos já conhecidos, que misturam-se desencadeando algo novo. Vou dar um exemplo. Você já viu um cavalo alado? Aí você diz assim, professor, o que é cavalo alado? Bem, você pega na mitologia, o cavalo alado é aquele cavalo que tem asas. Você já viu algum cavalo com asas? O cavalo alado, na verdade, ele seria uma mistura de um cavalo com um pássaro. Então você observa bem que pegou o conceito cavalo, conceito pássaro, fundiu-se. Lembra da questão de Goku e Vegeta? Quem gosta de assistir Dragon Ball. Goku e Vegeta fazem a fusão, aí surge o novo ser no processo de fusão. Seria a mesma coisa da chamada ideia fictícia. Você pega dois ou mais conceitos já existentes e você os une, transformando-os em um novo objeto, em um novo ser. O grande problema da ideia fictícia é que, como o próprio nome diz, ela é fantasiosa. Daí ela pode recorrer, ou ela vai servir de base, melhor dizendo, para a mitologia, para as histórias que foram criadas por diversas civilizações para poder justificar por que as coisas são do jeito que elas são. Vocês já estudaram isso em filosofia na primeira série, quando foi trabalhada a questão de mito. E, na verdade, aqueles que foram meus alunos há um bom tempo no Colégio Ideal, viram a questão de que eu falei a respeito de mitologia também na segunda série do ensino médio, quando falamos dos tipos de mitos, mitos cosmogônicos, os mitos escatológicos e os mitos épicos. O que é que esses três tipos de mitos eles têm em comum? O fato que eles tentam explicar por que as coisas são do jeito que elas são. No caso do escatológico, como é que a sociedade vai terminar. No caso do épico, por que existem determinados valores, por que existem determinados princípios. E o cosmológico, como foi que a sociedade surgiu. E se vocês levarem em consideração, observarem que todos esses mitos, eles trabalham com conceitos que foram unificados. Eles trabalham com ideias fictícias. E aí, Descartes, ele agora fala a respeito das ideias inatas, que seriam aquelas que não surgem de nenhum dos outros modos assim mencionados. Elas não vêm nem do adventício, nem do fictício. São racionais, são verdadeiras e já estão inseridas em cada ser humano desde o nascimento, nos quais foram colocadas pelo Criador, pelo ser perfeito. Aquilo que eu falei logo no início do nosso encontro. Como exemplos oferecidos por Descartes, temos a questão da matemática. A matemática, você leva em consideração diversos cálculos, você trabalha com hipóteses, etc. Mas você vai trabalhar com conceitos e ideias que muitas vezes você não tem experiência. Por exemplo, a questão mesmo do quilógono, que é a figura de 1000 lados. Você já viu um quilógono antes? Você já teve o contato com o quilógono? Vamos pegar a parte da física, quando fala a respeito do buraco negro. Você já esteve em contato com um buraco negro? Você já viu o buraco negro? Já percebeu a ação do buraco negro? Mas o buraco negro, apesar de nenhum ser humano ter tido contato, preste bem atenção, nenhum ser humano ter tido contato, mas é algo que é crível, é algo que é factível. E por que ele é crível? Porque ele é factível, ou seja, porque ele é considerado como um elemento verdadeiro. Porque ele foi analisado, ele foi estudado através de cálculos, através de análise, através de hipóteses que foram formuladas.
E isso aí só é possível, essa racionalidade, ela só é possível porque o ser humano ele já nasce racional. Ele não se torna racional, ele não vai desenvolver a razão lá na frente. Ele já nasce com a habilidade de raciocinar, de analisar as coisas, de quantificar, de separar, de discernir o que é certo, o que é errado, o que é verdadeiro e falso. E de acordo com René Descartes, essa é a grande característica da chamada ideia inata. Já o empirismo, ele é um contraponto ao inatismo. O empirismo ele não acredita, por exemplo, no pensamento inato. Ele não acredita de que o indivíduo ele já nasce com alguns valores, alguns princípios impregnados em sua natureza. O empirismo ele diz que todo conhecimento do ser humano ele só é possível através da experiência, através do processo de experimentação. E mais, quanto mais vasta, mais rica e mais intensa for a experiência, maior e mais profundo será o conhecimento desenvolvido pelo indivíduo, pelo ser humano. Professor, quais são os teóricos do pensamento empirista? Enquanto pensamento inatista, nós temos teóricos como, por exemplo, René Descartes. E antes de Descartes, quem já falava um pouquinho a respeito de inatismo foi Platão. E com relação aos empiristas, nós temos as seguintes figuras. Nós temos John Locke, David Hume, Thomas Hobbes e Francis Bacon. Interessante que Aristóteles ele também vai trazer uma ideia que vai corroborar o pensamento empirista, o que nós chamamos de proto-empirismo, mas que vai se aprofundar, o que vai ser desenvolvido de forma plena através de Francis Bacon, mas principalmente através de John Locke. Seguindo. Locke ele retoma a ideia de Aristóteles e afirma que a mente é como uma tábula rasa. Tábula rasa era um termo que se utilizava na época do Império Romano, em que você tinha uma tábua feita de cera, e quando você não tinha nenhum tipo de impressão, ou seja, não tinha sido colocado nada nessa tábua de cera, que era utilizada para inscrições, para poder fazer registro das coisas, afirmava-se que era uma tábula rasa. Trazendo para a nossa realidade, para o nosso dia a dia, seria a folha de papel. Uma folha de papel em branco. Por exemplo, neste momento você deve estar com o seu caderno na mão, enquanto você está assistindo esta aula. Quando você pegou o seu caderno, sua folha de caderno, sua folha de papel, ela está em branco. Ela não tem nenhum tipo de registro. Ela está completamente virgem. Mas a partir do momento em que você pegar a sua caneta ou pegar o seu lápis e fazer as anotações dessa aula, você vai estar inserindo informações. Então, de acordo com os empiristas, o ser humano, quando ele nasce, é como a folha de papel em branco. Não tem nenhum tipo de registro. É como uma fita virgem. É como um celular que foi recém-adquirido, que quase não tem absolutamente nada. Tá certo? A partir do momento em que você coloca as impressões, que vão ser através das experiências, é que o conhecimento vai ser estabelecido, vai ser firmado, vai ser definido, vai ser consolidado. E com relação à questão de ideia, o que seria a ideia na concepção dos empiristas, principalmente de Locke? Locke diz que ideia é qualquer coisa que esteja presente na consciência, seja de natureza sensível, seja de natureza reflexiva. Ou seja, é qualquer coisa que chega na sua mente, é qualquer coisa que chega ao seu conhecimento, chega na sua consciência. Isso se constitui em ideia. Vamos ver agora o conceito de ideia no sentido sensível, ou ideias da sensação. São aquelas que se formam quando acolhemos, prestem atenção, acolhemos algum objeto do mundo mediante os sentidos. Quantos sentidos vocês têm? Visão, tato, audição, o que mais?
Visão, tato, audição, olfato e paladar. Você tem 5 sentidos. Esses 5 sentidos eles estão diretamente relacionados a órgãos do seu corpo. Esses sentidos eles são responsáveis por captar as informações que vêm do mundo externo. E você vai interpretar essas informações no seu cérebro. Então, por exemplo, são os olhos que vão captar as informações visuais. Elas captam as informações visuais, que essas informações são conduzidas pelo seu nervo óptico até o cérebro, que a decodifica. A sensação de frio, de calor, de pressão, você obtém de que forma? Através de terminações nervosas que estão localizadas na pele do seu corpo, tá certo? Que elas vão chegar e vão pegar as informações e vão levar até o cérebro. O som que você está ouvindo neste momento, o som da minha voz, o barulho dentro de sua casa, ou no local onde você estiver estudando, barulho do carro, barulho de objetos sendo movimentados, esses estímulos sonoros eles são captados pelo seu ouvido. E essas informações elas vão até o nervo auditivo, que conduz até o seu cérebro, que decodifica. Os cheiros, os aromas que você tem percebido, o cheiro de uma panela, de um arroz queimado, ou de uma rosa, tá certo? Ou de um perfume, esses estímulos eles são captados pelas células sensitivas dentro da sua mucosa nasal, que conduz a informação até o seu cérebro, que a decodifica. O paladar, quando você come alguma coisa ou bebe alguma coisa, sensação de amargo, de doce, de azedo, etc. Isso aí é captado justamente pelas terminações, pelas papilas gustativas que estão na sua língua, que aí vão conduzir as informações por nervos até o cérebro, que decodifica. É o que John Locke chama de experiência, ou algo que é relacionado ao mundo sensível. Só que vocês estão prestando bem atenção que ele é bem bruto, que ele é úmido, quente, seco ou frio. Eles estão relacionados à informação bruta propriamente dita. Tá certo? Agora, além da ideia sensível, nós temos a ideia reflexiva, que são formadas no próprio entendimento e são provenientes da percepção, ou seja, da capacidade de perceber, de compreender aquilo que está ao seu redor. E é graças a essa percepção que o entendimento se debruça sobre as ideias recebidas pela experiência. Então preste bem atenção, ao contrário da chamada ideia sensível, que você está de forma passiva, que você apenas recebe, você não tem controle. Você tem controle naquilo que você cheira? Não tem controle. Você tem controle, por exemplo, com relação à questão do frio? Não tem controle. Você tem controle em relação ao calor? Também não tem controle. Você tem controle em relação aos sons que chegam aos seus ouvidos? Não tem controle. Agora, com relação a ideias reflexivas, você tem controle. Porque não é a informação pura, simples e crua. Você vai analisá-la, porque você vai percebê-la, vai tentar compreendê-la. E aí você vai utilizar a racionalidade. É o que temos como exemplo o ato de acreditar, o ato de desejar, o ato de pensar. Vou repetir, terceira série. Ato de acreditar, o ato de desejar, o ato de pensar. Então ele decorre do quê? Ele decorre da sua vontade. Vamos lá? As ideias simples, que é a última parte da aula de hoje. As ideias simples são matérias-primas do conhecimento. Não são passíveis de análise, sendo referentes às qualidades primárias e secundárias dos objetos. Deixa eu dar um exemplo, que pelo exemplo talvez vocês vão compreender com mais tranquilidade. Mesa. O que é uma mesa? O que é que vem na sua cabeça quando você pensou em mesa? Aí você deve ter, na hora, ter imaginado um objeto retangular, é isso? Com 4 pernas, com 4 pontas que a fixam no chão.
Qual é a diferença de uma mesa para uma cadeira? Ah, professor, a mesa é onde nós colocamos os objetos sobre ela. Na mesa colocamos pratos, na mesa nós colocamos arranjos, na mesa nós colocamos o computador, na mesa colocamos toalha, enquanto cadeira, a cadeira ela serve para a gente sentar. Você pode sentar na mesa? Aí você diz, posso. Mas a função primordial da mesa é para você sentar? Aí você diz, não. Qual é a função primordial da mesa? É para dispor e colocar os objetos sobre ela. Qual é a função primordial da cadeira? É para você ficar em pé nela? Não. Você pode ficar em cima da cadeira? Posso. E qual é a função primordial da cadeira? Ah, a função primordial da cadeira, professor, é que eu posso sentar. Não é para eu ficar em pé, é para eu poder ficar sentado. Como foi que você chegou a essa conclusão? Demorou muito? Não, não demorou. Não demorou por quê? Por exemplo, com relação à mesa, você já tem aquilo que nós chamamos de qualidade primária. Ou seja, aquilo que faz com que a mesa seja diferente dos outros objetos e que lhe seja próprio. Por exemplo, a sua composição atômica, a forma como ela está disposta. A mesa ela tem uma característica própria que a diferencia dos outros objetos. Mesa não é cadeira, mesa não é ventilador, mesa não é casa, mesa não é teto, mesa não é cachorro, mesa não é gente. Mesa é mesa. Isso é o quê? Qualidade primária. Só que não basta apenas você conseguir distinguir a mesa pelo formato que ela tem em relação aos outros objetos. Porque tem objetos que são parecidos com a mesa. E tem mesas que são parecidas um pouco com outros objetos. E aí você vai precisar do quê? Vai precisar de outros elementos que nós chamamos de qualidades secundárias. E quais são essas qualidades secundárias? Aí entra a cor, aí vem espessura, tipo de material que é utilizado, a questão do sabor, outros elementos sensoriais que vão nos ajudar a refinar esta informação para comprovar se de fato a ideia que nos veio à mente, ela é aquilo que nós pensamos ou não. Certo? E aí no caso da mesa, você sabe que mesa, você come mesa? Não, você não vai comer a mesa. Mesa não é um objeto que é utilizado para alimentação. Mas você sabe que a mesa, por exemplo, ela tem características que lhe são próprias, que lhe são inerentes. As mesas geralmente ou são de madeira ou são de plástico. As mesas elas podem ser finas ou elas podem ser mais grossas, mais espessas. Existem mesas com peso menor, mais leves, ou mesas que são pesadas. Tá certo? Então tudo isso vai fazer com que esta ideia mesa, que é uma ideia simples, seja cristalizada na sua cabeça. Turminha, na próxima aula falaremos sobre ideias complexas. E aí vamos nos aprofundar um pouco mais a respeito desse empirismo de John Locke e depois vamos entrar em empirismo na concepção de David Hume. Terá atividade nos próximos dias no portal Plural, onde nós estaremos fazendo alguns exercícios para que vocês possam se aprofundar em relação ao assunto que foi dado na aula de hoje. Um grande abraço, terceira série, até a próxima.